Bom, para nos ajudar a entender ainda melhor, né, o que as defesas apresentaram ontem, claro, também as falas do ministro Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, e também o que a gente pode esperar para a defesa de Jair Bolsonaro nessa quarta-feira, eu chamo agora o advogado criminalista, o João Vicente Tinoco. Tinoco, bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Vira e mexe, você está aqui para a gente falar de outros assuntos, mas a gente já falou bastante sobre esse julgamento que começou ontem, então é um prazer te ter aqui de novo. O que eu já falei aqui com os comentaristas que estão comigo, o Gabriel Buzzi e o Fábio Serapião, é que nada de muito diferente aconteceu ontem. A gente teve o ministro Alexandre de Moraes fazendo um resumão e mostrando já um pouco do que pode ser ali o voto dele, que vai acontecer só na próxima semana, mas reforçando a questão da soberania nacional, mandando ali um recado para o governo americano. Depois Paulo Gonet reforçando a liderança do Jair Bolsonaro na trama golpista, reforçando tudo que ele já tinha falado e colocando, né, que o golpe não aconteceu porque Exército e Aeronáutica não embarcaram no golpe, e depois as defesas fazendo ali sinalizações, elogios aos ministros e fazendo o papel delas ali. Não teve nada de muito diferente, né, do esperado, Tinoco? Bom dia, Natália. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Serapião. De fato, tudo dentro do roteiro, né? Essa é a fase final do processo e segue esse rito, que é o rito agora das alegações finais. O julgamento ele foi aberto com a leitura do relatório, que é isso que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem, onde ele relata tudo aquilo que foi feito ao longo desses meses de ação penal, desses meses de processo, e depois da leitura do relatório, as partes se manifestam pela última vez antes da decisão. A acusação, depois as defesas, começando pela defesa do réu colaborador, do réu delator, né? E as sustentações orais trazendo, de parte a parte, as questões técnicas que os advogados e o Procurador-Geral da República entendem que são as relevantes para o julgamento do caso. Antes disso, eles já apresentaram, tanto a acusação quanto as defesas, as suas respectivas alegações finais por escrito no processo. Então, de uma certa forma, esses argumentos já foram colocados para o tribunal, já estão nos autos e já são públicos, de modo que o que está sendo nas alegações finais, claro, é muito importante, muito relevante se ouvir as alegações finais, é um momento das partes, é o momento da acusação e principalmente o momento das defesas, mas são esses argumentos que já vêm sendo ventilados ao longo de todos esses meses, né? Por isso essa impressão de que até aqui não houve maiores surpresas nesse primeiro dia do julgamento. A fala aqui para o Fábio Serapião. O senhor acha que a gente estava falando ontem com um colega do senhor aqui sobre a questão se os advogados, o que fazer num cenário de um processo como esse, em que já está meio dado qual a posição de vários ministros. O senhor acha que algum dos advogados ali durante suas sustentações conseguiu levantar algum ponto que ainda não havia sido colocado? Conseguiu apresentar algo ali que possa mudar alguma coisa do voto dos ministros? O advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, chegou a apresentar um slide ali daquela questão da passagem, né, que provaria que ele realmente foi para os Estados Unidos e que tinha comprado a passagem antes. A PGR tinha colocado isso em dúvida em algum momento ali nas suas manifestações. O senhor acha que algum dos advogados conseguiu levantar alguma informação, algum ponto que pode ter algum impacto na hora dos ministros votarem, doutor? Olha, é possível, isso sempre é possível. A gente sempre tem a impressão de que quando vai para o julgamento, impressão porque, no mais das vezes, é isso mesmo. Quando o advogado vai para o julgamento, seja de uma ação penal, como é o caso, seja de um recurso, que é quando normalmente se tem a sustentação oral, na maior parte das vezes os votos estão prontos já. Os ministros já têm alguma impressão, já têm alguma opinião de como eles vão votar. Então, é sempre
um trabalho difícil, né, fazer isso que você está perguntando, né? Tentar convencer alguém, eventualmente, a mudar de ideia na última hora, né? Mas acontece com alguma frequência, quando o argumento ele é bem posto, às vezes pela forma, né? Muitas vezes no momento da sustentação oral, a oralidade, a oratória, né? A forma de argumentar pode chamar atenção para algum detalhe que muitas vezes passa despercebido, ainda mais em um processo com muitos acusados e muitos elementos, né? São manifestações muito grandes das partes, são inúmeros depoimentos de diversas testemunhas, de acusação e de defesa. Então, às vezes, pode ter um elemento que passa despercebido, né? Não do relator, mas de algum outro ministro que vai dar um voto, e muitas vezes isso sim suscitar alguma dúvida que leve a algum pedido de vista, por exemplo, ou alguma mudança no voto. Agora, também existe um detalhe aqui nesse julgamento, que como foi bem apresentado, um julgamento que está se dando ao longo de diversos dias, né? Então, as sustentações orais começaram ontem, vão terminar hoje. O julgamento deve se iniciar com os votos e terminar pelo menos a partir da semana que vem, que está da próxima, de modo que de lá para cá os ministros eles têm esse tempo para assimilar os argumentos apresentados oralmente do término das alegações, né, das suas assessorias e dos seus gabinetes, para fazer alguma mudança eventual que possam ter preparado nos seus votos dessa semana para a próxima, né? De modo que, respondendo objetivamente a sua pergunta, é difícil de isso acontecer, mas acontece com alguma frequência, principalmente quando o argumento é bem posto, trazendo uma questão que possa ter passado despercebida ou ter sido reputada de menor importância no volume de elementos que há no processo. Doutor, e os elogios? Será que tem algum efeito? Ontem a gente viu o advogado, Dr. Demóstenes Torres, ex-procurador, ex-senador, ele gastou ali uns 20 minutos elogiando ministros, um a um. Isso tem algum impacto ou é só para usar o tempo mesmo ali e gastar um pouco esse tempo da defesa? Não, isso existe aqui uma questão de etiqueta, né? Acho que um julgamento, uma sustentação dessa, quando o advogado se dirige a uma corte, a um tribunal, ainda mais um tribunal que é o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais elevado da nossa estrutura judiciária, é comum que se faça esse tipo de saudação aos ministros, aos julgadores. Algumas podem ser mais demoradas, outras menos demoradas, talvez ali uma tentativa de angariar alguma simpatia, mas isso faz parte do jogo, isso faz parte do que se costuma fazer, né? Muitas vezes também esse momento da sustentação, quando o advogado ele vai se dirigir, é um momento em que o advogado está ali aquecendo os pneus, né? Está ali preparando, sobe a tribuna, muitas vezes, ainda mais numa causa desse tamanho, pode haver algum tipo de nervosismo, então muitas vezes é o momento em que vai se ambientando. Não que o Dr. Demóstenes, que é um advogado de larguíssima experiência, vai ter qualquer tipo de nervosismo numa situação dessa, mas é comum esse tipo de situação de fazer essas saudações, muitas vezes longas, muitas vezes até efusivas aos julgadores. Isso está dentro do que a gente costuma ver. Já são ali advogados de longa estrada, e também tem um fator bem importante aí que é o midiático, né? Eles estão sendo transmitidos, todas as falas ali, enfim, a gente vê que tem, né, uma coisa até de claque ali, né, de jogar para a galera. O Gabriel Bus, pode seguir. Doutor, muito se falou durante todo o processo da delação do Mauro Cid, que foi uma delação contestada por defesas, foi uma delação, inclusive, que levou ali a divergências de ministros. O ministro Fux chegou a posicionar em relação à delação.
Como que o senhor avalia esse primeiro momento? Porque ontem você teve a defesa do Mauro Cid defendendo a delação, o próprio Procurador-Geral da República reforçando o peso da delação, mas você teve defesa alegando que a delação deveria ser descartada. Tem alguma chance dessa delação mudar de rumo ou ser descartada durante o julgamento? Isso é uma discussão que está sendo posta. E sobre a delação premiada, existem muitos elementos que a gente precisa considerar. O primeiro deles é que a delação ela é o que tecnicamente se chama de um meio de obtenção de prova, e não um meio de prova em si mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma delação premiada ela não serve para, por si só, incriminar uma pessoa. Tá? Quando as autoridades, o Ministério Público, a polícia, fazem um acordo com o acusado, que se torna delator, o que se busca com esse acordo é, por meio desse acusado, obter direcionamentos de onde se deve investigar para, com essas investigações, se alcançar provas contra outras pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a acusação ela não se sustenta e nem pode se sustentar apenas na palavra de um delator, mas sim nos elementos que são angariados por meio da delação ou até independentemente da delação, de modo que um descarte não necessariamente significa derrubar um castelo de cartas, acabando com as provas do processo. Isso é uma coisa que teria que ser vista prova a prova, o que eventualmente restaria contaminado ou não. Eu também lembro que no início do processo já teve lá, no início das investigações, melhor dizendo, já houve lá uma certa confusão com a credibilidade que as autoridades davam ao delator Mauro Cid, o próprio Ministério Público Federal, pela PGR, chegou a não querer celebrar o acordo de delação lá no início. A Polícia Federal celebrou e o Supremo homologou esse acordo, de modo que me parece evidente, por isso, que na visão do Procurador-Geral, ainda que não existisse a delação premiada de Mauro Cid, haveria provas contra essas pessoas que estão sendo acusadas. Isso me parece muito claramente ser a análise da acusação, e pode eventualmente ser também a análise do Supremo. De modo que um eventual descarte, uma eventual irregularidade ou até mesmo ilegalidade no acordo de delação premiada não necessariamente levaria a uma completa modificação do processo e do seu possível resultado. Dito isso, quando a gente avalia as dúvidas que se colocam sobre a delação premiada, existem coisas diferentes. Uma coisa é a delação ser completamente ilegal, no sentido de que não houve a voluntariedade do Mauro Cid para fazer esse acordo com as autoridades. O que significaria que o Mauro Cid teria sido coagido ou por algum motivo teria sido espremido para fazer um acordo que ele não queria fazer e que não o beneficiaria. Nessa circunstância, a ausência de uma voluntariedade, a ausência de uma vontade efetiva de fazer o acordo, poderia ser causa de anular essa delação. Mas isso me parece descartado na medida em que o próprio Mauro Cid, por meio da sua defesa, vem afirmando e reafirmando a sua vontade de manter o acordo e de seguir o que foi pactuado com as autoridades. Uma outra questão é se o delator eventualmente deixou de trazer fatos relevantes para a própria investigação às autoridades, de modo que poderia ter ali uma quebra de compromisso dele com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Nessas circunstâncias, ele poderia vir a perder os seus benefícios, ou ter os benefícios reduzidos. O Procurador-Geral chegou a se manifestar que o benefício foi ficado não no seu grau máximo, dentro da janela que foi pactuada no acordo, mas sem que isso, nesse segundo cenário, necessariamente
resultasse na completa nulidade da delação e no descarte dos seus elementos e daquilo que foi apontado. Então, são situações complexas que podem, sim, vir debatidas entre os ministros. De fato, o ministro Luiz Fux, lá no início do processo, na fase de recebimento, ele sinalizou que deixaria para averiguar essa situação com a profundidade que ela merece agora, no final, né? Então, sim, é possível que isso seja não só possível, como provável que isso seja um objeto de debate entre os ministros, entre as defesas que ainda falarão nesses próximos dias de julgamento. João Vicente Tinoco, nosso advogado criminalista que está aqui junto com a gente para entender tudo o que aconteceu ontem e o que pode acontecer hoje.